Empreenda Mais é um programa de empreendedorismo da TV Manaim, uma emissora da Igreja Cristã Maranata. A cada programa, nos episódios, nós temos um tema. O tema do programa de hoje é Gestão de Pessoas e Liderança. E nós, nesses programas, nós queremos sempre que haja um conhecimento que agregue ao negócio do empresário, seja ele pequeno, médio ou grande empresário, porque isso traz realmente uma transmissão aqui de experiências vividas, práticas dentro de empresas. Hoje, nós temos aqui o empresário, o Wilson Richa, que está aqui conosco no estúdio, diretor-geral da Comprocard e também da Arca Seguros. Wilson, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Aníbal. O prazer é meu estar na TV Manaim, falando com irmãos da Igreja Maranata, tão querida, né? Igreja do meu pai, que eu também frequento. E tenho o maior prazer de estar aqui conversando com você sobre esse assunto tão relevante. Muito bom. Wilson, fala um pouco dos seus negócios. A Comprocard, a Arca Seguros, área de atuação, o que vocês fazem? Sim, a Comprocard é uma empresa administradora de benefícios, né? Uma instituição de pagamentos. Notadamente, ficamos muito conhecidos pelos cartões alimentação e refeição que são administrados pela Comprocard desde 2004, né? Estamos fazendo 21 anos agora em 2025, e lideramos esse mercado no Espírito Santo. Quando eu digo liderando, com muita humildade, porque é um mercado muito competitivo e é fruto de muito trabalho, né? Sim. É fruto de um trabalho de equipe, né? Que envolve um grupo muito bacana, que tem muita coisa que envolve também pessoas, né? É um trabalho muito forte com recursos humanos, com respeito às pessoas, com aprimoramento, com estudos, com a parte técnica e com relacionamentos. E depois nasceu a Arca Seguros também. Depois é uma seguradora, não é uma corretora. Isso. A seguradora, a Arca Seguradora, é a primeira seguradora privada capixaba que opera com seguros de vida, seguros de pessoas, né? De vida em grupo, acidentes pessoais, né? E também temos a Compropay, que é uma startup do grupo, né? Que é uma carteira digital, e agora nós somos uma subadquirência do Itaú e da Rede. Ou seja, nós temos aquelas maquininhas que os lojistas têm lá. Estamos fazendo um trabalho muito legal. Eu tenho muita expectativa com essas três empresas que compõem o grupo Comprocard. Muito bom. Wilson, quando nós falamos de gestão de pessoas, realmente preocupa hoje o empresário, e eu já ouvi de mais de um empresário aqui no estúdio e também em reuniões, do tempo que nós estamos vivendo para contratar. Está mais difícil? 21 anos depois do nascimento da sua empresa, como é que está hoje? Existe um momento agora, né, pontual, que está um pouco mais difícil, sim, né? Mas nós não temos um problema grave nessa área, especialmente na Comprocard, né? Que não precisa de uma mão de obra muito intensa, né? Tem muita tecnologia envolvida, e a gente trabalha muito, né? Com indicações de pessoas, né? Nossos colegas de trabalho, em geral, são indicações de outros colegas ou de amigos que já vem referenciado na parte do caráter, na parte do comprometimento, e entra num processo de contratação, a partir da contratação, um treinamento, e começa a trabalhar e vai aprender com o trabalho também, né? Muito bom. Quando, assim, algumas empresas hoje, elas falam em deixar que o gestor, ou obrigar o gestor a contratar somente quando a inteligência artificial não resolve aquele problema. Você já deve ter ouvido falar disso. Sim. Né? Certamente. Olha, só pode contratar mais uma pessoa no seu setor se você provar que a inteligência artificial não resolve isso. Como é que você está lidando com isso dentro da sua empresa? Está aplicando inteligência artificial? Eu uso um termo muito legal, que é do nosso jargão, né? Nosso Messias é Jesus Cristo, né? Não é inteligência artificial, não é um computador,
não vai ser um grande executivo. Então, essa conjugação de qualificações, de qualidades, seja na área da inteligência natural, com a inteligência artificial, né? E com a parte robótica, com a parte computacional, que vai fazer uma empresa acontecer. Eu gosto muito da palavra integralidade, né? Todo mundo que joga muito foco em alguma coisa vai se decepcionar com aquela coisa. Claro que a inteligência artificial vai ser uma revolução, já é um início de uma revolução, como foi a internet, como tivemos outras antes, né? E também sabemos até, por conta de profecias bíblicas, que a ciência se multiplicará e ela está Tá lá acontecendo, no né? livro Daniel, perfeito. E eu entendo que nós usamos muito a inteligência artificial e eu estou muito, muito feliz que ela está facilitando a nossa vida mais uma vez e vamos usá-la para o bem, né? E claro, vai substituir algumas funções, obviamente, e também vai abrir espaço para outras, né? Ok. Então, não há que se preocupar. Não, não Claro. vejo preocupação. É uma questão de conhecer, Uhum. utilizar e utilizá-la bem Isso aí. para os efeitos. Como é que você faz a contratação das lideranças? Um líder, um diretor, uma liderança. Qual é o processo? Tem duas Você falou em indicação, né? Mas Tem duas maneiras clássicas, né? Você promover um colaborador que já tem uma história legal e que está pronto para assumir aquela liderança, né? Ou, eventualmente, ter uma ótima indicação de alguém que já tem alguma experiência nessa área. Essa segunda alternativa acontece menos na Comprocad, porque a Comprocad já tem uma liderança constituída, é um grupo grande de líderes, né? Eu gosto de trabalhar com muitos diretores, com muitos gerentes, eu gosto de empoderar as pessoas, dar esse compromisso a eles, obviamente que acompanha uma melhor renda, né? E muito mais responsabilidade. E nós temos poucos espaços nesses ambientes de liderança para trazer gente de fora, né? Até porque, repito, né, esse time da Comprocad é um time muito legal, muito competente, muito amigo, muito querido, muito unido e que está performando muito bem. Eu não vejo nenhum motivo da gente não valorizá-los. vamos emendar aqui então 2 perguntas dentro do que você falou aí. Vamos lá. Você falou de um time muito unido e tal, então certamente isso está envolvendo aí cultura, Sim. né, cultura da empresa e tal. E a outra coisa é o seguinte, quando você, faz essa contratação, você tem ali esse grupo de pessoas, eh, você disse: "Eu dou responsabilidade a esses gestores". Então você descentraliza. Sim. Qual o comentário que você faria, ou até conselho para quem Uhum. tem empresa que está nos acompanhando, a respeito de centralizar ou descentralizar? O que você Também falaria? dentro Até alguma experiência prática, talvez, se Perfeito. você quiser Também dentro acrescentar. da ideia de integralidade. Eu acho que você não pode abrir mão de uma coisa em detrimento de outra. Tá, Tem hora que o diretor-geral tem que ser o diretor-geral. Está na hora de bater o pênalti final de Copa do Mundo, tem que ser eu, tá. né? Ou o presidente, que é o nosso querido, meu sócio Neto Soares. Neto Soares. Ou um diretor muito habilitado a cumprir aquela função. E na hora do diretor executar a função que ele está bem qualificado para fazê-la, já está treinado, ele pode fazer por conta própria. Então tem momento de descentralizar, que é em 90% dos casos. Em 10% dos casos, você vai ter que centralizar a decisão, até eles não querem tomar aquele tipo de decisão, né? Porque é uma decisão muito importante, eles trazem para a gente, que normalmente a gente vai tomar junto, mas com a minha palavra final ou com a do Neto. Perfeito. Então a descentralização existe, mas há momentos de decisões, claro, Exatamente, que tem isso que aí. passar pela presidência ou pela diretoria Isso geral. mesmo. Não é bom ser radical com questões dessa natureza, né? Nem ser um centralizador que atrapalha todo mundo, que é o clássico, né? E nem ser descentralizado a ponto de você não ter a responsabilidade assumida da sua função em determinados momentos, né? Perfeito. Conflitos, como é que a gente resolve? Com Na amor, equipe, com amor, com amor, né? com amor. É muito bom falar de pessoas, eu tenho falado muito nas entrevistas que eu tenho dado, chamado muita atenção para isso, né? Houve um mau entendimento e a culpa, em alguns momentos, foi do próprio empresariado, em outros momentos, de uma interpretação errada da função de uma empresa, né? A empresa, eu fui professor por muitos anos e eu falava muito isso para os meus alunos. Eu sou um economista, cheguei ao mestrado, fui professor há muito tempo.
adoro empresa, gosto muito de que a empresa dê lucro e tem que dar lucro, mas o lucro atende a quem? Ao acionista, né? E à perpetuação da empresa. Porém, a empresa também tem que cumprir várias outras funções, né? Que são individuais e sociais. Individuais, cuidar bem do seu colaborador, né? Sociais, cuidar da sociedade, né? Ser ter um bom relacionamento com os governos, né? Ter bom relacionamento com os fornecedores, com os clientes e ser uma empresa integral, né? E com essa responsabilidade com colaboradores é muito notória, né? Porque é ali que tudo acontece. A gente vive muito tempo na empresa, né? Então eu me preocupo muito com o meu colaborador. Eu lembro em algumas entrevistas com colaboradores no começo da empresa que eles faziam entrevista comigo e alguns falavam: Wilson, não estou preocupado com quanto eu vou ganhar. E eu falava com ele: ó, eu entendi o que você falou e isso é muito bonito. Você está dizendo que você quer o teu emprego para você performar aqui, mas eu estou preocupado com o que você vai ganhar. Porque eu quero você sorrindo, quero que você chegue em casa, cumpra seus compromissos financeiros, cuide da sua esposa, dos seus filhos, do seu lar. Então, para isso, você tem que ter renda. Então, tem que ter uma preocupação com isso, tem que ter uma boa distribuição, né? Não pode haver uma concentração exagerada. E isso vem do que a gente aprende com Deus, né? Do cristianismo, do amor ao próximo. Sim. Né? Nós não estamos na empresa para satisfazer só a mim e ao Neto, por exemplo, que somos sócios da Comprocard e da Arca. Na Compropay nós temos outros sócios, né? Nós estamos ali para fazer a acontecer para todos que estão envolvidos, cada um do seu tamanho naquele momento. Perfeito. Quando você fala desse ambiente de trabalho, nós poderíamos dizer assim, uma pessoa, normalmente ele tem que se preocupar com duas grandes coisas do tempo dele, né? O colchão para dormir, porque ele passa ali um terço do tempo, e um outro terço do tempo normalmente numa empresa. Então, se você não tem uma boa noite de sono e não tem um local bom de trabalho, 2/3 do seu tempo estão perturbados, né? Verdade. Então, o ambiente de trabalho para você é de suma importância que ele faça bem, não só aos proprietários, aos sócios do negócio, mas também, principalmente, à equipe, aos colaboradores. Isso aí. Isso é muito importante. Como é que você faz para criar esse ambiente? Você quer dar algum exemplo de como se aplica isso na prática dentro da empresa? O que a empresa tem feito nesse sentido? Ou o que você aconselha para outras empresas também? Primeiro e mais importante, a conduta do dia a dia de um verdadeiro cristão, né? Que é um aprendiz, né? Cada um está num estágio, né? E na medida em que você vai galgando conhecimento, tem que entregar mais para a tua equipe. Sempre com um sorriso, de verdadeiro, sempre preocupado com o dia a dia do colaborador, passando isso para as tuas equipes, não fazendo a gestão do erro, né? Quando alguém comete um erro, quando alguém comete uma falha, fazendo a gestão do perdão, né? E, claro, do comprometimento, acertar muito mais do que errar, né? E a parte ética, a parte de relacionamentos, incentivando que todos, entre eles também, eles tenham um relacionamento Certamente de alta envolve qualidade. transparência, verdade, né? Isso a gente consegue, tá? Esse é um testemunho muito gostoso e a gente ouve muito feliz de que o colaborador do Grupo Comprocard é um colaborador feliz porque é muito bem tratado pelos seus pares que estão ao seu lado e pelos que são seus chefes, seus líderes, Da né? alta liderança, né? O Wilson, esse ambiente de trabalho, ele gera naturalmente informação até para quem indica, como você disse assim, muitos são indicados, então ele diz: "Ó, tá muito bom aqui para mim, eu vou indicar para o meu amigo, para o meu familiar, para um Uhum. colega, até que às vezes está em outra empresa", certamente isso gera, uma contratação, vamos dizer assim, um benefício para a contratação da empresa, né? Muito, isso é muito legal. Isso é uma referência muito valiosa para a gente, né? A gente usa muito isso. Semana passada, né? A gente estava precisando de 2 colaboradores, chega numa equipe, ó, estou precisando de uma pessoa com um perfil parecido com o teu. Opa, tem um primo meu, tem alguém ali. Sempre tem alguém querendo uma oportunidade, né, de trabalho. E quando essas pessoas entram, naturalmente que a empresa tem processos desenhados, Uhum. treinamento para essas pessoas, né? Tem. E o que você fala um pouco aí sobre processo de treinamento? Pessoas, processo, treinamento.
Você- Primeiro, passa pela equipe de recursos humanos, que já sabe o perfil que a gente está procurando. Normalmente, 2, 3 pessoas fazem a entrevista. Quando identificam o potencial dessa pessoa, encaminham para a área de liderança que vai ser o chefe dessa pessoa, que também faz um processo de seleção, de conhecimento da pessoa, e a partir disso tem o que a gente chama de onboarding, né? Que a pessoa está chegando na empresa, vai conhecer a empresa de uma forma muito rápida, que o mais importante é conhecer a empresa trabalhando no seu ofício, que claro, nos primeiros momentos de uma forma mais leve, treinada para executar aquela função e vai aprendendo ao longo do tempo com a supervisão do seu chefe o seu líder líder. imediato. Muito bom. Wilson, como professor Wilson, de economia, ensinando lá, o que lhe trouxe de benefício para a empresa? Professor, cultura, leitura, isso para você é muito importante que o empresário que está nos ouvindo, seja ele pequeno, médio, grande, que Uhum. conselho você daria para ele adquirir conhecimento? É, Porque você é professor, sim. então, vamos dizer assim, para você quase que é dispensável, porque você já teria que ler naturalmente Uhum. para a sua formação acadêmica, para o seu mestrado, Uhum. para as aulas ministradas, mas o empresário? É muito importante estudar, né? Tem a graduação formal, sempre é importante, muito bem-vinda, tem muitas escolas boas de negócio no Espírito Santo, tem muita coisa boa na internet para você também aprender, né? Pequenos cursos. E eu chamo a atenção da academia, e eu tive essa dificuldade, mas passo isso para os meus alunos quando eu tive a oportunidade. A academia versa muito, eu vi você falando no começo da chamada, do pequeno, médio e grande, né? A academia, em geral, está muito focada no grande, né? Quando você vê os estudos de caso, são muito ligados a grandes empresas. E a gente tende a querer sempre ganhar nessa loteria de uma grande empresa. É muito importante estar preparado para uma pequena e média empresa. É muito importante também ser organizado, né? E ter acesso ao que você tem que aprender para tocar aquele teu negócio, um aprendizado direcionado. Essa é a minha É. sugestão, Até né? porque a maioria das empresas foi pequena um dia, né. A Isso mesmo, Conprocard nasceu pequena, não tenha dúvida. angariando os primeiros clientes, certamente, Isso né. mesmo. E a gente já no começo eu tinha uma preocupação de que a gente tivesse uma contabilidade que expressasse a realidade da empresa, né? Que a gente tivesse uma governança que fosse funcional, que fosse rígida no sentido de comprometimento com a seriedade, com a regularidade, mas ao mesmo tempo que isso não impactasse no cliente, né? De uma forma negativa, com burocracias desnecessárias. Nós conseguimos fazer isso com muito bom senso, Simplicidade, organizado, segurança jurídica, né, em toda sempre essa com relação. rapidez, porque o cliente quer rapidez, né? No nosso caso, nós somos a empresa, somos líderes no mercado capixaba, por quê? Cartão, entregamos com 1 dia, a concorrência entrega com 7 dias. Os boletos, pagamento e liberação de crédito fazemos em D+0, a concorrência faz em D+1, D+2, agora algumas estão chegando para o D+0 com as tecnologias que estão aí, mas nós sempre fizemos isso desde 2004. E o mais importante, relacionamento, olhar o cliente no olho e entender o desafio, a dor que ele tiver naquele momento para a gente resolver isso, que a nossa função é essa, né? Pelo que você está falando, nós estamos aqui falando de um estado relativamente pequeno, Uhum. importante, né, que nós estamos no estado do Espírito Santo, no sudeste. Aqui a TV Manaim é transmitida, Wilson, para todo o Brasil, né, e há empresários em todos os estados. Uhum. Então, aí na Paraíba, no Amazonas, né, Rio Grande do Sul, você está falando de um detalhe aí que me chamou aqui a atenção, que está relacionado à regionalidade. Sim. Então você está dizendo: "Olha, eu entrego o cartão num dia", quer dizer, você aproveitou a facilidade que você tem, que um nacional não tem, Uhum. e se tornou um líder aqui no estado. Exatamente. Essa regionalidade, que conselho você daria para quem está iniciando um negócio, vai iniciar, e às vezes ele pensa: "Eu devo ser nacional ou não?" E você, assim, eu conheço a Comprocard de vocês, Uhum. vocês estão insistindo, batendo na tecla de estar no Espírito Santo há 21 anos. Sim, a gente gosta dessa ideia.
Essa é uma das estratégias propostas na academia de enfoque. Nós temos um enfoque geográfico regional para cumprir com nossas competências essenciais, que são essa velocidade, esse olhar no olho, né? Esse te chamar e você chegar lá em meia hora no cliente, ou em 10 minutos, isso faz toda a diferença para o nosso negócio. Poderíamos reproduzir isso no Brasil, sim, com modelos similares, né? Mas no momento a gente está muito feliz de estar operando no Espírito Santo, nós temos um faturamento que nos satisfaz, né? Temos algumas parcerias com empresas que atendem nacionalmente hoje, que também completa nosso portfólio e também não evita que nós façamos investimentos vultosos para ir para o Brasil. Já a Compropay, né, e a Arca Seguradora têm uma expressão nacional. Apesar de nós podermos estar no Brasil, também estamos focando no Espírito Santo. Eu sempre gosto, eu preciso ganhar o Campeonato Capixaba para poder me candidatar a jogar o Campeonato Brasileiro, né? Isso é humildade, isso é trabalho de consciência. Sabemos que podemos jogar o jogo Brasil, mas nós estamos felizes no momento de estar no Espírito Santo. Eu já ouvi quem diga que quando alguma coisa é testada no estado do Espírito Santo, pelo tamanho, pega ali o extremo norte do estado, quase que é nordeste, você pega o sul do estado, muito voltado, já próximo do Rio de Janeiro, Minas Gerais, são estados importantes, nós estamos no meio do sudeste, e dizem assim, já ouvi isso, testou no Espírito Santo, funcionou, para replicar fica mais fácil, você concorda com Eu essa já frase? ouvi isso também e eu creio que sim. O Espírito Santo tem uma característica bem peculiar para projetos iniciais, né, de MVP, e eu acho que o modelo Comprocard é um modelo vencedor, né? Nós somos uma equipe vencedora, somos uma empresa sólida, que luta todo dia para se manter, sustentar, mas com solidez. E isso aconteceu no Espírito Santo, quando a gente escolheu estrategicamente operar aqui e liderar esse mercado do Espírito Santo, né? As empresas concorrentes que são amigas, a gente senta com alguns CEOs, diretores e presidentes, e eles comentam, poxa, a Comprocard tem um trabalho muito, muito legal, muito, É mais digamos, ágil. qualificado no Espírito Santo, e nós respeitamos muito isso. E isso nos deixa muito felizes, né? Muito bom. Missão sendo cumprida, né? Missão sendo Exatamente. cumprida. Voltando um pouco à liderança, eu queria que você deixasse aqui um conselho para o líder. Pode ser um líder, sendo ele um supervisor, um coordenador, um gerente de empresa, um diretor ou um sócio, presidente, tal. O que você diria para um líder? Muito, conselho facílimo de dar. Se espelhe no maior líder do mundo, Jesus Cristo, né? Eu tenho falado muito, eu repito, sou economista, sou cientista, dentro da pequena ciência que a gente conhece, né? Tem tanta ciência que a gente não conhece ainda, né? Mas eu não tenho a menor dúvida de que tudo que nós fizemos não daria certo se nós não tivéssemos seguido, tanto eu como o Neto e os outros líderes que nós temos, os conselhos de Deus e de Jesus Cristo, tá? Então, seja técnico, estude, isso Deus quer que a gente faça. Agora, nunca abra mão do livro maior, né, do manual do Criador que ele deixou para a gente, né, que a gente chama de Bíblia, né? Então esse é o conselho que eu dou. Por coincidência, nós temos entre nossos líderes 2 pastores da Igreja Maranata, né? Exatamente. E que são muito queridos, muito competentes, muito comprometidos com essa visão de mundo, né? E que nos deixa muito felizes. Também outros colaboradores que estão lá, que não são pastores, que são nossos líderes também, que são muito queridos e muito comprometidos com essa visão, né? E felizes de ter esses 2 pastores queridos nos ajudando também nos aspectos tanto operacionais e em alguns momentos espirituais, né? Então, jamais não faça nada sem Deus. Nada sem Deus vai prosperar. Pode te dar dinheiro, né? Nós já ouvimos várias vezes, e o dinheiro é bom, né? E necessário, não só bom, como necessário, que é o meio de troca hoje para você ter sustento, ter alimento, né? Ter vestimenta, ter seu lar, ter sua família protegida, né? Agora, o quanto você vai ganhar e se vai ser médio, se vai ser muito, para onde você vai, é melhor deixar na mão de Deus. Perfeito. Para você, todos podem ser empresários? Podem. Ou ele aprende, ou ele não tem perfil. O que você acha? O empresário ele pode se tornar empresário por aprender
ou, na sua opinião, ele nasce com um perfil de empreendedor? Também tem duas coisas importantes para falar aí. Primeiro, todos são empresários. A família é a tua primeira empresa, né? Certo. Você tem que aprender a lidar com o seu As orçamento, né? finanças, Com as a finanças, gestão ali, com a gestão, a logística, né? manutenção da casa. Isso. Igual E ali você tem seus colaboradores, Perfeito. sua esposa, seus filhos, né? Tem a liderança, tem todo o papel de liderado, né? E eu acho que isso é muito importante. E, portanto, todos podem ser empresários. Aí tem um lado misterioso espiritual, né? Tem o lado do dom, né? Tem aquele cara que tem a mulher, né? Que tem o dom mais fluido do empreendedorismo. Aí sim, porque aí é o empreendedorismo, não é só ser empresário, né? É aquele ímpeto de se arriscar, de fazer investimentos antes, de confiar no que vem depois, de antever alguma coisa. Isso tem um grupo de pessoas que tem um dom. No nosso caso lá, Então, eu acho que o Neto Soares tem esse dom, né? Ele nos puxou a todos, né? Hoje eu me considero um empresário e empreendedor, mas eu aprendi quase tudo com ele, que eu era mais da área técnica, né? O que prova que eu acabei virando um empresário por aprendizado, né? E empreendedor. então dá para aprender a ser empresário. Dá. Não, nunca desistam de seus bons sonhos, né? Muito bom. Wilson, conversa aqui enriquecedora para aquele que está nos acompanhando, né? Se você não assistiu ou quer repetir, volta aí um pouquinho, dá para no canal do YouTube, tá ao vivo também na TV Manaim, mas volta que o Wilson está deixando aqui ensinamentos maravilhosos aqui para o empreendimento e tomando como base, inclusive, para o negócio dele, citando até as coisas de Deus, que é muito importante. Nós vamos encerrando, Wilson, cada vez que nós concluímos aqui o nosso programa, nós lemos um texto da palavra e vamos fazer assim, lendo aqui em Mateus, capítulo 25, versículo 14. Vamos fazer uma leitura um pouquinho mais extensa, do 14 ao 19, que nos diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. E cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Naturalmente aqui, e se nós continuarmos o texto, aquele que enterrou o talento, ele não agradou ao Senhor. E também nós precisamos entender que a palavra aqui está ligada à obra de Deus, aos trabalhos da obra de Deus, mas também se aplica aos negócios, por que não, né? Quando se dá uma responsabilidade a alguém, falamos muito disso aqui, de gestão de pessoas, Sem dúvida. de liderança. Wilson, seja muito bem-vindo mais uma vez, quando nós pudermos ter outra oportunidade aqui contigo, a conversa foi excelente. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, meu querido. A honra foi toda minha. Tá bom. E a você que está conosco, continue na nossa programação da TV Manaim. Deixamos um abraço a todos e até o próximo Empreenda Mais.